ai. Prova de matemática essa semana, né, Bolela? Eu vou até comer um biscoitinho aqui, que eu também não sou de fé, pra me acalmar. Eu vou vir, ó. Que diabo é isso? Hoje eu vou falar sobre o biscoito da sorte em si. O biscoito da sorte é um biscoito pequeno, feito de baunilha, açúcar, óleo de gergelim e de farinha. Dentro dele, tem um papel pequeno, escrita alguma sorte, né? Normalmente, analfabete. E nele tem um papel pequeno, escrita alguma sorte, sabe? No caso, normalmente algum aforismo ou alguma profecia sobre o que vai acontecer com a pessoa que leu ou ao redor dela. Só que também existem casos de terem números escritos, alguns números escritos numa sequência, que as pessoas normalmente usam pra jogar na loteria com esses números, achando que pode dar sorte, enfim, algo do tipo. Só que, na verdade, o biscoito da sorte, muitas pessoas associam ele à China, porque ele é muito famoso aqui no Ocidente em restaurantes chineses. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a China. Nada a ver. Lá é raríssimo você encontrar algum restaurante que tenha biscoito da sorte de verdade. E eu não sei, na verdade, por que essa associação... Por que associaram o biscoito da sorte com os restaurantes chineses aqui no Ocidente, mas ok. Porque, na verdade, ele foi criado no Japão, no século XX, e foi trazido lá pra Califórnia, levado lá pra Califórnia, por japoneses. E nisso, até hoje, se populariza muito, se associa muito, né, à China, os biscoitos da sorte, mas, na verdade, não são. Oi, gente. Então, eu vou falar a respeito de quem criou. Que, na verdade, é uma das perguntas mais recorrentes. E por mais que seja uma das mais recorrentes, é uma questão ainda muito avulsa, porque não se sabe ao certo. Tem pesquisas que falam que foi criado no Japão, na China, nos Estados Unidos, e nenhuma ao certo fala o nome desses criadores. Mas a gente achou uma pesquisa que fala que o princípio de tudo foi uma briga judicial no início do século XX, quando surgiram dois criadores. E já em 1983, o Tribunal de Assuntos Históricos de São Francisco, nos Estados Unidos, concedeu o título da criação para um senhor chamado Hajiwara. E só para exemplificar como é uma questão ainda muito avulsa, uma curiosidade é que esses biscoitos não são muito vistos na China, por mais que em muitos lugares do mundo chamamos de biscoitos chineses. Mas na própria China, eles chamam de biscoitos americanos. Bom, e o que faz um escritor de biscoito da sorte? Assim, eu acho que todo mundo, pelo menos eu, imaginava que vinha de mensagens automáticas ou, sei lá, botava ali na inteligência artificial e saía a mensagenzinha. Mas não, são profissionais que são pagos para escreverem essas mensagens otimistas para colocar dentro do biscoito. Eu vou falar um pouco mais sobre a origem dos biscoitos da sorte, porque há muita dúvida de onde ele surgiu, quem criou, né? Muita gente acha que ele surgiu no território chinês, só que na verdade surgiu no Japão. Mas, tipo, a real razão pelas pessoas acharem que surgiu no território chinês é porque tem uma lenda tradicional na qual os chineses e os mongóis eles estavam em guerra, e para tentar fazer com que os mongóis saíssem do território chinês, os chineses, né, fizeram tipo um doce específico assim que os mongóis não gostavam, e dentro dele eles colocavam mensagens para tentar se comunicar com os mongóis. E segundo essa lenda, essa estratégia, né, pode dizer assim, deu certo, né, e os chineses conquistaram a dinastia de Meiji. Mas desde o século XIX, alguns comerciantes, né, o que realmente onde surgiu, né, alguns comerciantes japoneses já começavam a vender esse biscoito da sorte, né, que era chamado de omikuji senbei ou Chizuijura Suzu, em uma pequena região da cidade de Kyoto, no Japão, conhecida como Fukakusa. E nesse local existe um templo budista chamado Fushimi Inari Taisha, que atrai milhares de peregrinos com a finalidade de tocar 2 sinos grandes e pedir saúde e boa sorte, basicamente.
E as mensagens presentes no interior dos biscoitos têm uma relação direta com os presentes nos templos budistas japoneses. Mas, para entender, é necessário compreender, né, que os conceitos de sorte que os orientais têm é diferente dos conceitos de sorte que outras culturas têm, né, tendo em vista que a sorte para os orientais pode contemplar tanto uma frase boa, ambígua ou ruim, né? E no caso da influência japonesa, omikuji significa sorte, que pode ser um aforismo ou uma profecia vaga. Portanto, é comum nos templos budistas japoneses as sortes serem colocadas em papéis, né? Isso acontece desde 1800. E os peregrinos, eles sorteiam esses papéis. E quando a sorte ela não é boa, normalmente o papel deve ser amarrado em um galho de uma árvore ou nas grades dos templos budistas. E quanto eles ganham para exercer essa profissão? Os profissionais, eles podem receber até 120 mil por ano para exercer essa profissão, para escrever mensagens. Eu tinha pensado que era uma tarefa fácil, só que, parando para pensar, você tem que ser muito criativo para escrever diversas mensagens otimistas diferentes. Então, assim, se eu tivesse criatividade suficiente, eu acho que eu viraria uma escritora de biscoito da sorte. O biscoito aqui, ó.